Você aí de casa já deve ter ouvido falar bastante, sobre inteligência emocional. Gente, é um termo em evidência, mas que talvez você não saiba como isso repercute em seus objetivos profissionais e pessoais. Esse é o nosso assunto agora, com a mentora de liderança, Eliane Gavasso. Ela está aqui com a gente. Como eu falei, a participação de vocês é muito importante também através do nosso WhatsApp, que é o 4599254747. Bora interagir com a gente? Em primeiro lugar, boa tarde, Eliane. Boa tarde, Bem-vinda novamente aqui ao nosso Ver Mais, falar de um assunto, como a gente falou, está em evidência e as pessoas precisam entender mais sobre isso, né? E as pessoas têm bastante curiosidade, né? Falou de inteligência emocional, acho que muita gente fala, eu preciso, como é que é, como que vai, né? Mas então vamos começar explicando para eles o que é essa famosa aí, inteligência emocional, né? Olha, a gente vê falar tanto essa pessoa é inteligente, se ela não é, né? E quando a gente fala da emocional, é uma inteligência voltada para olhar para os nossos sentimentos, para as nossas emoções. Então, às vezes a gente nem sabe que tem como a gente observar isso e a gente aprimorar essa inteligência também. Né? Quando a gente não tem esse conhecimento, essa observação, a gente fica mais no automático. Quem já não fez aquela coisa assim de, não vou fazer mais tal coisa? Não, porque eu não vou mais me estressar com isso, eu não vou mais explodir, deixa pra lá. E quando chega na hora, puf, foi, né? Então, quando a gente fala de inteligência emocional, é você começar a ter um olhar inteligente para isso, desenvolver essa inteligência emocional de uma forma que isso não te prejudique, que você se sinta melhor, que isso te gere um resultado melhor na tua vida. E está muito associado aqui com o coração, né? Como que está o meu sentimento com relação às coisas. Então, é até por isso que eu vou te perguntar agora, qual que é a importância, então, da inteligência emocional para o nosso dia a dia? Para as pessoas ficarem atentas ali, como que você falou, na correria do dia, às vezes você acaba nem percebendo isso tudo, né? Começa a observar como é que andam os seus sentimentos no dia a dia. Então, com relação à importância, ela tem tudo a ver com a forma que a gente vai reagir com os acontecimentos, né? Então, a gente pode imaginar essa inteligência emocional em todas as áreas da nossa vida, né? Em todos os papéis que a gente tem. Eu como mãe, eu como madrinha, eu como profissional, né? Como apresentador, quantas coisas que não acontecem, que às vezes não está no script, né, Maurício? Temos que fazer acontecer. Tem que fazer isso. Se você começar a se importar, dar uma importância muito relevante para tudo que acontece, a coisa não vai andar, né? Ou vai andar de uma forma muito sofrida, né? Então precisa ter esse equilíbrio aí, coração e mente, né? Esse coração e cérebro para você conseguir ajustar a tua conduta de uma forma melhor para você e para os fatos. A gente sabe também, Eliane, que a inteligência emocional ela pode ser dividida, subdividida em 5 habilidades específicas. Eu queria que você explicasse essas 5 habilidades também para as pessoas, de repente, tentarem trabalhar isso no dia a dia. Legal, então eu vou explicar aí para a gente já ir pensando nelas como um caminho de desenvolvimento, tá? Então, são elas: autoconsciência, autocontrole, automotivação, empatia e habilidade social. Quando eu falei um caminho, a gente já começa a tentar entender esse caminho, né? Então, autoconsciência quer dizer o quê? Auto sou eu. Então, as 3 primeiras têm a ver com auto, né? Autoconsciência, autocontrole e automotivação. E as outras 2 a gente já vê que já estão mais associadas ao convívio, às pessoas em si, que é ao outro, que é a empatia e a habilidade social. Então, autoconsciência, esse primeiro ponto. Para que eu possa desenvolvê-la, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a prestar atenção, ter consciência de mim mesmo, por isso auto. Então eu começo a prestar atenção em quais são as coisas que mexem mais com o meu emocional de uma forma negativa. Quais são as coisas que me deixam chateado, que me deixam com raiva, que me deixam triste, que me deixam, às vezes até eufórico demais, às vezes numa situação que pode me atrapalhar, me gerar ansiedade. Então isso é a autoconsciência, eu começo a ter consciência do meu comportamento. E quando eu começo a observar, o que é interessante observar? Quais são os gatilhos que a gente chama, né? O que desperta aquele sentimento em mim? Porque muitas vezes a gente vai olhar e vai falar assim, não, eu tô triste porque aconteceu tal coisa. Não, eu fiquei com raiva porque olha como é que o cara fez lá no trânsito comigo. Só que eu tenho controle sobre o outro? Eu não tenho controle sobre o outro, eu tenho sobre mim. Então, quando eu começo a mudar esse jogo, né, começo a observar o meu comportamento, o meu entendimento, aí eu começo a ter o gerenciamento. Então, olha só, a autoconsciência, eu começo a ter escolha. Qual é o comportamento que eu quero ter diante de uma situação assim? Qual é o comportamento que eu quero ter diante de um problema no meu trabalho, com o meu colega, com o meu superior, com o meu liderado? Como que eu vou enxergar? Então, eu vou dando um significado para as situações. Então, quando eu tenho consciência disso, começo a identificar o gatilho, eu começo a conseguir, aos pouquinhos, ir mudando esse comportamento. De repente, eu falei assim, eu não quero mais fazer assim. Mas quando eu vou lá, eu faço. Por quê? Porque é um hábito.
Só que se eu continuar com o objetivo de mudar esse comportamento, cada vez eu vou melhorando, eu vou mudando, eu vou tendo uma intensidade menor, daqui a pouco eu vou tendo uma duração menor daquele fato, até que vai chegar um ponto que a partir das 5 habilidades aí da inteligência emocional, dos 5 pilares, você consegue ter um equilíbrio, ter um gerenciamento sobre a tua emoção. Então, ainda falando da primeira, da autoconsciência, né? E aí, a partir disso, se eu tenho essa consciência, eu não fico mais no automático. Opa, agora eu sei o que está acontecendo. Eu sei lidar com isso. Eu sei que se o Maurinho me olhar meio diferente aqui, eu posso ficar nervosa, né? E aí, opa, eu começo a aprender a administrar isso, né? E aí eu consigo ter o autocontrole, que é o segundo pilar. Então, é um processo. E aí vem a automotivação. Gente, a gente consegue fazer algo e perdurar nisso se a gente estiver extremamente motivado. Porque senão, qualquer distração que tiver, isso aqui é chato. Vou explodir mesmo, que esse negócio está dando muito trabalho. Vamos movimentar isso. Vamos agitar o negócio. Então, eu preciso entender o que eu vou ganhar com essa mudança de comportamento. Eu sempre falo que o maior ganho é com a gente mesmo. E o segundo são com as pessoas que convivem com a gente, no pessoal e no profissional. Né? Então, aí eu entro com a automotivação. E aí eu vou para a empatia. O que é essa empatia? Né? Empatia é como o outro enxerga o mundo. Então, olha como é importante para a gente compreender o significado das coisas. Né? As pessoas vão olhar o mundo diferente de mim. Então, eu não preciso aceitar, eu não preciso concordar, mas eu preciso respeitar. Então, eu não posso sair ficando estressado porque o outro agiu de uma forma diferente. Se eu não estou estressado, eu consigo administrar, eu consigo conversar, eu consigo resolver. Né? Então, aí entra a empatia. Entender assim, o outro está entregando aquilo que ele é capaz de entregar. E aí nós vamos para o último, que é a habilidade social. Então eu começo a perceber esse meio social e utilizando esses pilares que eu aprendi até aqui, que eu consegui desenvolver, eu estarei lidando muito melhor com esse meio social que eu estou. Por quê? Porque eu vou entender, vou ter minha autoconsciência, meu autocontrole, eu vou ter autoconhecimento, enfim, vou ter essa visão para essa relação aí que eu vou gerar com as pessoas. E aí eu faço esse caminho dos 5 pilares e aí vou desenvolvendo a inteligência emocional. Então, ter essa inteligência, ter esse domínio da inteligência emocional, é isso? É você aprender a lidar com isso? É você desenvolver também essa inteligência? É isso aí, e ela é aos pouquinhos, né? Então, você vai desenvolvendo, você vai entendendo, vai compreendendo. No primeiro momento, você vai entendendo em que ponto que eu estou. E uma chave muito interessante para a inteligência emocional, que é legal a gente destacar, que é o seguinte: o fato é apenas um fato. Né? Se cair um copo aqui, se, sei lá, apagar a luz aqui, cada um vai dar um significado. O fato, ele é o mesmo. Nós é que damos o significado. Então, isso é uma chave muito importante que a gente pode guardar, porque a partir disso a gente consegue entender qual é o significado que eu vou dar para esse fato. Eu posso escolher esse significado tanto do mais catastrófico, quanto de entender assim, bom, foi um fato, como eu lido com isso? Me afetou emocionalmente, me machucou de repente, né? Ou não, de repente não chegou a me machucar. Mas mesmo me machucando, como que eu lido para me chegar num resultado? Então eu administro esse significado. Então eu vejo lá, como isso está muito associado à empatia, né? Como que eu entendi que existe um significado que o outro percebe. Eu também entendo que eu dou um significado para o fato. Então a chance de eu me estressar, de eu me alterar emocionalmente é muito menor. Né? Então, assim, e ter inteligência emocional não é ter sangue de barata, mas é o dar o significado apropriado para as situações, as atitudes corretas para as situações, as atitudes que vão me dar maior resultado ali na frente. Helene, então assim, a inteligência emocional, ela não só ajuda em questões profissionais, como também nas pessoais, também você lidar ali no seu dia a dia, né? Nossa, é outra vida, sabe? Eu falo assim pelo meu testemunho mesmo. Eu já fui uma pessoa que eu tive um nível de inteligência emocional muito mais baixo do que eu tenho hoje, né? Então ajuda muito a nossa questão pessoal, porque a gente consegue ter um equilíbrio, consegue ter um discernimento melhor sobre as situações. A gente sabe assim quais são as situações que realmente vale a pena, sabe aquela coisa do sair do prumo ali? Então aqui eu tenho que rodar a baiana, mas assim eu faço isso também com consciência, né? Do entendimento que aqui realmente eu preciso dar um basta. E aí eu vou saber dosar esses posicionamentos que vão acontecendo. E você é um bom exemplo para as pessoas, você é uma pessoa que tem um bom senso, né? As pessoas vão vendo dessa forma também, né? A gente já viu aí que estão no profissional, é importante também, no pessoal também, mas qual a importância da inteligência emocional na gestão de crises? É quando acontece aqueles BOs assim que você fica desesperado, como lidar com isso?
Vocês devem lembrar de pessoas que você fala assim, nossa, fulano tem um bom senso para fazer as coisas, nossa, fulano consegue ouvir as situações e apurar os fatos, assim a gente vai observando, né? Então, quando existe um baixo nível de inteligência emocional na equipe, ou nas pessoas ou no líder, tudo se torna um transtorno, tudo se torna grande. Então, quando você consegue ter esse equilíbrio emocional, as pessoas conseguem olhar o problema e ir para a solução. Identificar a causa, identificar a situação, mas conseguir traçar uma estratégia para resolver, para aquele problema não voltar a acontecer. Não fica girando em círculo assim, nossa, o que aconteceu e tal. Aconteceu, aconteceu. Como que nós vamos levar? Como que vamos resolver? Agora, você imagine pensando uma pessoa com uma inteligência emocional bacana numa empresa, 2, 3, 4, as pessoas se desenvolvendo nesse nível de inteligência emocional, como é importante. E como é importante e é essencial o líder ter inteligência emocional, porque o líder dá esse suporte, dá esse equilíbrio para o grupo, né? Então, você vê o líder muito destemperado, esse grupo vai se sentir inseguro também. E vão se perdendo também da equipe ali, né? Exatamente, vão ficar com receio, às vezes, de chegar numa comunicação para o líder. Como que ele está hoje? Como está o humor dele hoje? Eu posso falar, não posso, posso dar uma ideia? Tem tudo isso também. Tem tudo isso. Como que vai vir a resposta? Então, se eu sei que o meu líder está centrado, está com equilíbrio, olha ali a imagem, que bacana, a emoção com a razão é esse equilíbrio, né? Então, você vai levar para uma atitude assertiva. Que é igual a ideia, né? Mas, assim, o autoconhecimento e a inteligência emocional, qual que é a relação, então, entre os dois ali? É toda, assim, porque para que a gente consiga desenvolver essa inteligência emocional, tem que partir da gente, né? É um processo de autoconhecimento, é um processo de autoobservação. Eu começo falando da autoconsciência, né? Que é o autoconhecimento. Então, como é que a Eliane funciona? Como é que o Mauri funciona? Como é que você que está escutando a gente aqui agora, como que você funciona? Às vezes até olhar assim, como é que é o histórico familiar? Né? A gente tem assim até uma característica que você fala, a família italiana é mais explosiva. Eu não sei, os crendices populares, né? Que o alemão é mais teimoso, enfim, né? A gente vai entendendo como que eu sou, como é que é o meu jeitão. E como que será que seria o jeitão que eu gostaria de ficar? Então, eu faço uma trajetória aqui, né? Faço um caminho para eu conseguir ter esse entendimento desse caminho que eu vou percorrer. Então, tem que passar pelo autoconhecimento. Tá vendo, gente, a importância aí desse bate-papo dessa tarde, né? Mas se você quiser saber também mais aí sobre inteligência emocional, vou deixar o Insta da Eliane ali também, porque senão a gente vai ficar a tarde toda aqui, porque eu sei que é um assunto que rende e é um assunto interessante, você entender você para poder ajudar as pessoas também, porque se de repente você não consegue se entender, você não tem como ajudar as outras pessoas. Gratidão, Eliane. Obrigado. Venha mais vezes aqui. Muito também. Demorou para voltar, hein? Pois é. Bem, sabe que eu lembrei hoje da história do cuscuz? Ai, eu lembrei hoje. Vamos ter que fazer esse cuscuz, então. Vamos ter que fazer. Tá bom, obrigada então, Mauri.